Cidades, labirintos de pedra e asfalto, ruas e avenidas como veias e artérias, pulsando com a vida frenética da metrópole. Mas, e se algumas dessas rotas escondessem algo sinistro? E se, por baixo da camada da vida cotidiana, existissem caminhos assombrados por entidades invisíveis? Histórias de ônibus, trens e metrôs amaldiçoados ecoam pelos corredores do folclore urbano, sussurradas como avisos, advertências contra a curiosidade pelo desconhecido. O ônibus 666, dizem, é um desses avisos. A mera menção do seu número arrepia até a alma mais cética. Uma rota urbana comum durante o dia, mas à noite. Uma viagem só de ida para o terror. Contam que o ônibus 666 percorre uma rota fantasmagórica, desviando-se do seu trajeto usual para transportar almas perdidas para o abismo. A história é sempre a mesma. Um homem solitário, esperando em um ponto de ônibus deserto, como se estivesse em uma cena de um filme do Zé do Caixão. A noite está fria, a rua deserta. De repente, um rugido gutural quebra o silêncio. Um ônibus surge da névoa, os faróis cortando a escuridão como olhos demoníacos. O número 666 brilha ameaçadoramente acima do para-brisa. O homem hesita, um calafrio percorre sua espinha, como se a mula sem cabeça estivesse por perto. Mas o frio é de gelar os ossos e ele decide entrar. O interior do ônibus é estranhamente silencioso, mais silencioso que um domingo no interior de Minas. Não há outros passageiros, apenas uma quietude opressiva. O homem se senta no banco traseiro, o cheiro de mofo e um odor indefinível de decomposição invadem suas narinas, lembrando um daqueles cemitérios antigos. Ele tenta ignorar o desconforto, mas a sensação de estar sendo observado o domina como se estivesse em um jogo de futebol com o próprio diabo. Olhando pelo reflexo no vidro da janela, ele percebe vultos escuros nos assentos à sua frente. Sombras sem rosto que parecem se contorcer e sussurrar, como se estivessem tramando algo macabro, pior que as fofocas de uma cidade pequena. São outros passageiros? Ou algo mais sinistro, como um conto do Monteiro Lobato que deu errado? O medo o paralisa enquanto ele tenta decifrar os sussurros. As vozes parecem vir de muito longe, murmurando palavras em um idioma que ele não consegue entender, como se fossem cantos de Iemanjá, distorcidos pelo vento. O ônibus segue seu curso, cada vez mais rápido, desviando-se do caminho conhecido, como se estivesse sendo guiado pelo próprio Curupira. As ruas familiares dão lugar a becos escuros e vielas sinistras, mais assustadoras que a ladeira do amendoim à noite. O homem tenta pedir ajuda, mas sua voz morre em sua garganta, seca como o Nordeste na seca. Ele está preso em uma viagem para um destino desconhecido, aterrorizado com o que o espera no final da linha, mais apavorado que um político em ano de eleição. O ônibus 666 se tornou uma lenda urbana, um conto sussurrado em tons assustados, tão popular quanto as histórias do Saci Pererê. Mas para alguns, a lenda é um chamado à ação, como um chamado da floresta para os aventureiros. Caçadores de lendas, exploradores urbanos e entusiastas do paranormal vasculham a cidade em busca da verdade por trás do mito, mais determinados que um bandeirante em busca de ouro. Eles estudam mapas de rotas de ônibus, entrevistam moradores e vigiam as ruas escuras nas noites frias e úmidas como se estivessem procurando o boitatá no meio da mata. Eles buscam evidências, qualquer coisa que possa provar ou negar a existência do ônibus espectral, mais ávidos por respostas que um detetive em um caso complexo. Fotografias borradas, gravações de áudio distorcidas e relatos de testemunhas oculares se tornam peças de um quebra-cabeça assustador,
como um quebra-cabeça de figuras macabras do folclore brasileiro. Alguns acreditam que o ônibus 666 é um portal para outra dimensão, um ponto de acesso para um reino de sombras e horrores, como um portal para o mundo invertido do folclore. Outros argumentam que é um veículo para algo mais maligno, uma entidade demoníaca que se alimenta do medo e do desespero, mais aterrorizante que o boto cor-de-rosa disfarçado de humano. A teoria mais popular sugere que o ônibus 666 é um portal, uma fenda no tecido da realidade que se abre em momentos aleatórios, como se fosse um buraco negro no meio da cidade. Dizem que o ônibus atravessa uma dimensão paralela, um reino de trevas e decadência onde as leis da natureza se distorcem e se curvam à vontade de entidades sinistras, como se fosse o mundo invertido do folclore brasileiro. Alguns acreditam que o ônibus é atraído por energia negativa, alimentando-se do medo e do sofrimento daqueles que cruzam seu caminho, como um vampiro energético. O número 666, frequentemente associado ao ocultismo e ao sobrenatural, apenas aprofunda o mistério, como um enigma deixado pelo próprio diabo. É uma coincidência ou um sinal da verdadeira natureza do ônibus? A resposta, como o próprio ônibus, permanece envolta em sombras, tão impenetrável quanto a floresta amazônica à noite. Carla, uma jovem estudante universitária, desapareceu sem deixar vestígios, como se a terra a tivesse engolido. A última vez que foi vista, estava esperando o ônibus em uma noite chuvosa, parecendo uma cena de um filme de terror brasileiro. Testemunhas se lembram de um ônibus antigo com o número 666 passando pela parada, mas ninguém se lembra de ter visto Carla entrar, como se ela tivesse evaporado no ar. Seu desaparecimento permanece um mistério até hoje, tão inexplicável quanto o sumiço de um personagem de lenda. A polícia investigou o caso exaustivamente, mas todas as pistas levaram a becos sem saída, como se estivessem seguindo pegadas do Saci. Câmeras de segurança na área estavam desligadas naquela noite, e ninguém se apresentou com informações concretas, como se um véu de silêncio tivesse caído sobre a cidade. O caso de Carla se tornou um conto de advertência, um lembrete assustador de que mesmo nas cidades movimentadas, o mal pode se esconder nas sombras, como um lobisomem à espreita na noite. Em um depósito de ônibus abandonado nos arredores da cidade, uma descoberta arrepiante reacendeu o medo, como se alguém tivesse aberto a porta para um pesadelo. Um ônibus antigo, coberto de poeira e teias de aranha, foi encontrado em um canto escuro, parecendo um cenário de filme de terror. A tinta desbotada mal revelava o número 666 na lateral, como se o próprio tempo estivesse tentando esconder sua verdadeira natureza. O interior do ônibus estava em ruínas, os assentos rasgados e deteriorados, o ar denso com o cheiro de mofo e decadência, como se o próprio inferno tivesse cuspido de volta. Era o mesmo ônibus que assombrava as ruas da cidade? Ou apenas uma coincidência perturbadora, como encontrar uma figa quebrada em um cruzamento? A descoberta do ônibus abandonado gerou mais perguntas do que respostas, alimentando as chamas da lenda urbana, como lenha jogada em uma fogueira. O medo é uma emoção poderosa, primitiva como os rituais indígenas. Pode nos paralisar, nos controlar, nos cegar para a razão, como se fosse um feitiço lançado sobre nós. A lenda do ônibus 666 explora esse medo primal, a ansiedade do desconhecido que espreita nas sombras da nossa existência, como o medo ancestral da floresta que os índios carregavam.
Mas e se o verdadeiro terror não estiver no ônibus em si, mas naquilo que ele representa? O medo pode nos fazer ver coisas que não existem, ouvir sussurros onde há apenas silêncio, como se o Curupira estivesse brincando com a nossa mente. O ônibus 666 pode ser apenas uma história, uma lenda urbana criada para explicar o inexplicável, como as lendas do Boto e da Yara. Mas a ansiedade que ele evoca é real, um lembrete constante de que nem tudo neste mundo pode ser explicado pela lógica ou pela razão, como um mistério que nem mesmo os oráculos conseguem decifrar. Lendas urbanas, como o ônibus 666, capturam nossa imaginação e refletem nossas ansiedades coletivas como um espelho da alma brasileira. Elas nos alertam sobre os perigos que se escondem nas sombras, tanto reais quanto imaginários, como um aviso ancestral passado de geração em geração. O ônibus 666 se tornou um símbolo do medo do desconhecido, da possibilidade de que algo sinistro esteja à espreita logo abaixo da superfície da nossa realidade, como o medo que os antigos tinham do boitatá e da cuca. Essas histórias persistem porque nos fazem questionar o mundo ao nosso redor, nos lembrando de que nem tudo é o que parece, como um feiticeiro que muda de forma. Elas nos ensinam a ter cautela, a estar cientes do nosso entorno e a desconfiar dos cantos escuros da nossa psique, como um aviso que ecoa desde os tempos dos nossos ancestrais indígenas. Em uma noite escura e chuvosa, você está em um ponto de ônibus deserto. A rua está vazia, exceto por você e o vento uivando entre os edifícios, como se a própria noite estivesse lamentando. De repente você ouve um rugido gutural se aproximando, como o som de um animal feroz. Através da névoa você vê o brilho sinistro de faróis, como olhos brilhando na escuridão. Um ônibus surge, como um espectro do nada, como se tivesse saído de uma névoa densa da Serra da Mantiqueira. O número 666 brilha acima do para-brisa, como um aviso macabro. Você entra? Ou espera pelo próximo? A escolha é sua. Mas lembre-se das histórias, dos sussurros e dos desaparecimentos inexplicáveis. O ônibus 666 pode ser apenas uma lenda, mas às vezes é melhor não arriscar, como desafiar o boto cor-de-rosa para uma dança.